A estreia de Solo Leveling me deixou dividido, a qualidade do roteiro parecia meio instável, então já tava imaginando, já era, mais um webtoon destruído pelos japoneses. Mas depois de assistir os episódios 2, 3 e 4, meu amigo, que felicidade! Cada episódio foi corrigindo algum aspecto da produção e foram pela direção que eu teorizei, removeram a maioria dos cortes e começaram a focar em poucos elementos. Vamos discutir o roteiro desses episódios e também conversar como foram melhorando, para entender exatamente como criaram o hype e deixaram tudo fluir bem. Será que esse é o próximo sucesso absurdo dos animes? A primeira coisa que preciso falar é sobre a opening. É muito bonita, interessante, tem sacadas legais e eu realmente adorei. Não imaginei que teríamos algo assim, fui positivamente impressionado. A música não foi muito minha praia, mas os visuais foram maravilhosos, conseguindo pegar mais da estética do webtoon. Se você comparar o estilo da opening com o primeiro episódio, vai ver que tem uma certa diferença aí. O primeiro episódio parece um pouco mais genérico. Mas o episódio 2 conseguiu trazer algumas cenas com estilo levemente mais individual. E o episódio 3 melhorou a qualidade da produção geral, principalmente os efeitos de luz. E o 4 nos deu aquela ótima luta com a serpente. Meio que cada um deles foi corrigindo algum aspecto. E se os outros episódios mantiverem essas melhorias, vou ficar muito feliz. Agora, o que se destacou mesmo pra mim foi como o roteiro se ajustou. Os episódios 2 a 4 focaram bem no protagonista e em sua evolução, fazendo cortes com sentido que construíam alguma outra parte da trama. No episódio 2 temos cortes com a irmã, que valoriza o momento de raiva e arrependimento dele ao morrer. No episódio 3, os cortes preparam coisas que vão acontecer lá no episódio 4, já que ele é basicamente totalmente focado na dungeon instanciada. Mas em seu final, temos aquele monstro gigante e a curandeira traumatizada. E tudo isso tem uma transição muito suave, porque já tivemos o preparo disso no episódio 3. Esse tipo de coisa quase ninguém percebe, mas fazem toda a diferença no seu aproveitamento. E sem isso, a série podia ficar esquisita, os acontecimentos pareceriam desconexos, e teria uma quebra no ritmo da história. Só que tudo foi muito bem feito, e o webtoon em geral também mantém essa mesma qualidade nesse ponto da história. Isso em junção da arte, da animação ou da quadrinização no webtoon ajudam a melhorar a nossa experiência. E principalmente no anime, permitiu que finalmente pudéssemos conhecer o protagonista e ver as dinâmicas que realmente importam pro espectador, que é o sistema, os portais e tal. Sempre fico muito feliz quando minhas sugestões são as mesmas que a galera da equipe da produção pensou. Me faz sentir que tô na direção certa, sabe? E tudo isso que rolou me faz ter mais certeza ainda que o primeiro episódio não precisava de tanta informação igual teve. Mas vamos discutir isso já já. Enfim, finalmente nosso querido protagonista Sujinho ganha proeminência na história, e vemos um pouco do seu drama. Ele é o cara mais fraco, mas que usa a cabeça, e isso permite ele entender toda a situação em que estava, sendo responsável por salvar todo mundo ali. Só que exatamente por ser o mais fraco, ele não era capaz de mudar o próprio destino. E acaba sendo deixado pra trás por todas as outras pessoas. Menos pelo Song Shi-yu, esse cara é foda. A parte dele revelando os verdadeiros sentimentos é boa, mostra um pouco do real desespero desse tipo de situação, e como ele despreza os outros, mas que na real ele faria o mesmo, ele também queria sobreviver. Só que ele perder essa carinha de bom moço do cara que queria se sacrificar faz com que ele fique um pouco mais profundo, e aqui eu não vou comentar o que acontece no webtoon pra não termos spoilers. Mas espero que as mudanças emocionais do personagem sejam melhores no anime. Muita gente gosta da transformação dele, e eu acho que tem espaço pra ficar interessante. E eu vou te contar que a galera também gosta de sangue, e o anime não tá poupando em nada. É sangue jorrando pra cá, pra lá, gente sendo cortada ao meio. Só imagino a versão chinesa disso, onde o sangue vira um líquido branco. Deve ficar muito engraçado. Essa combinação de elementos pode incomodar alguns. Sangue, personagem edgy, história meio RPG com elementos de videogame. Mas Solo Leveling não tem a pretensão de ser algo profundo, e ele é muito competente em trazer diversão pra quem curte essa temática. É aquela típica história de underdog, daquela pessoa jogada de lado, que consegue ascender na escala de força e na social. Esse tipo de drama já carrega muitas técnicas de empatia em si, afinal, ninguém gosta de ser desvalorizado. E muitos se identificam com esse tipo de situação, ainda mais adolescentes que estão encontrando seu lugar no mundo. Fora que sentir que a justiça está sendo feita, que aqueles que desprezam alguém estão se ferrando, que há uma vingança kármica que irá ajustar tudo no fim, essas sensações são muito boas, e várias histórias se aproveitam disso. E durante boa parte da obra, Solo Leveling faz isso muito bem. O anime é pra ser uma experiência cada vez mais fodona, por assim dizer. Tipo ele correr no deserto por 4 horas, mesmo sendo basicamente um humano normal.
ou esmagar a cobra gigante com as suas mãos, o que é bem legal na verdade, visto que ele botou todos os atributos em força. E a gente tem uma preparaçãozinha dele sentindo o corpo dele mais leve, dele usando as mãos pra fazer alguns golpes, então vira aquela solução que faz sentido narrativamente. É uma progressão gradativa desses elementos, que vão culminar no momento de tensão. E esse é meio que o ponto da história durante boa parte dela, construir uma atmosfera do impossível sendo enfrentado, e depois vai se modificando para ser a sensação de um homem imparável. Tudo com frases bem edgy, bondade nunca vai me salvar, por isso eu vou ficar forte! A garotada adora, e de certa forma, eu também. Nem todas as experiências têm que ser absurdamente profundas. Algumas são feitas para serem divertidas, apresentando outras qualidades importantes, como uma boa administração de tensão, ciclo de tentativa e falha, ação contrastes, preparação para expectativas e por aí vai. Então a luta com a cobra me agradou muito. Tivemos uma animação sensacional, momentos de tensão, pedrada na cabeça e finalmente ele usando os poderes direito, já que antes ele tava lutando igual um medroso usando a faca, e depois aprendendo a usar força com a espada. É aquela progressãozinha que falamos agora. Tudo isso que falei junto do finalzinho do episódio 4 com o sujinho shapeado me faz achar que a adaptação está indo por um bom caminho e que eu não preciso mais ter preocupações com ela. Até a trilha sonora melhorou. Mesmo sendo básica, tivemos alguns momentos com mais identidade e com um uso bem criativo na parte das estátuas com instrumentos. E aquela transição do episódio 2 pra ending, muito boa. Solen, irmãos, será que o anime vai ficar tão divertido quanto o Webtoon? Será que ele vai corrigir os problemas do Webtoon também? A cada episódio que passa eu fico um pouco mais otimista. Mas tudo isso prova meu ponto do primeiro vídeo. Vimos que seguiram pelo caminho que eu supus para ter uma adaptação boa. E isso reforça as críticas que eu tive com a estreia. Afinal, pra que serviu o cara cuspir um monte de informação sobre governos estarem disputando cristais para aperfeiçoar uma nova fonte de energia e todas as tensões políticas que isso gera? Não influenciou em nada. Quando estamos falando de narrativa, precisamos entender que não é só questão de ser legal ou interessante, mas sim o que é também mais eficiente para passar a mensagem central do episódio. Foram vários minutos que poderiam ter desenvolvido mais o sujinho, deixando o episódio 1 mais icônico. Só perceber como esses novos episódios foram organizados. Expandiram o sistema devagarzinho, dando cenas úteis para as novas informações se manifestarem, se conectando com outros elementos da trama e tudo mais, seguindo o roteiro sem nenhum tipo de quebra. Tava tudo naturalmente integrado. O sistema passou uma quest pra ele, vemos ele fazendo a quest, e essa quest faz ele aprender algo sobre o sistema, dá um resultado pra ele e faz ele projetar o que pode fazer no futuro. Imagina se tivessem picotado esses episódios igual um, perderia todo o hype. Mas o lado bom de tudo isso é que passou. O episódio 1 foi sacrificado e os outros estão bacanas. E o roteirista e diretor mostraram que sim, sabem fazer o negócio direitinho. Isso me alivia muito, porque como vimos no vídeo passado, tinha uma galera que estava trabalhando no projeto que estava pela primeira vez lidando com uma série de ação desse escopo. Agora a última pergunta que fica é, Solo Leveling vai ser um novo anime porta de entrada? Sabe, aqueles animes que chamam a atenção de quem não vê anime, ou que viciam uma nova geração de jovens e crianças. Sword Art Online, Kimetsu, Shingeki, Naruto, Dragon Ball... Será que Solo Leveling entra nesse meio? Me diz sua opinião aí nos comentários. Sim, não? É cedo demais pra definir isso? E aproveita e dá o like e se inscreve no canal, pô. Aqui temos vários vídeos de Solo Leveling também analisando animes de forma técnica. Inclusive, você sabia que pode obter os benefícios do sistema na vida real? Pra ganhar pontos de força, male. Pra inteligência, estude. Vitalidade, corra. Poderes sobrenaturais, aí eu não vou te contar. Esse é segredo. Digita aí nos comentários shapeado pra eu saber que você chegou até aqui e descobriu os segredos pra invocar o seu próprio sistema. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal: André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.